Espero que estejam bem. Sou Vanessa de Castro, médica integrativa e gastroenterologista com foco na saúde do intestino. Vamos conversar sobre a intolerância à lactose. Há quem acredite que a alergia e a intolerância à lactose se tratam da mesma coisa, o que não é verdade. Os sintomas podem ser parecidos e até os alimentos que causam as reações serem os mesmos, mas se tratam de problemas diferentes com causas e tratamentos distintos. A principal diferença entre eles é o tipo de resposta do organismo quando entra em contato com o alimento. Na alergia, ocorre uma reação anormal do sistema imunológico que detecta o alimento como um corpo estranho e produz anticorpos. Para diferenciá-las melhor, vamos pensar na reação ao leite de vaca. Na intolerância, o corpo não produz quantidade suficiente da enzima lactase, responsável pela digestão do açúcar do leite, a lactose. Por isso, se o produto for sem lactose, na maior parte das vezes, pode ser consumido normalmente. Já no caso da alergia, a pessoa não pode entrar em contato com leite ou derivados, pois o organismo irá entendê-los como inimigos e enviar células de defesa para combatê-los. E o que é a intolerância à lactose? É a incapacidade de digerir completamente o açúcar, a lactose, presente no leite e seus derivados. Ela acontece por uma deficiência na produção da enzima responsável pela quebra da lactose, que é responsável pela digestão e processamento dos alimentos. Estima-se que no Brasil esse tipo de intolerância atinge 40% da população. Apesar de ser possível qualquer pessoa se tornar intolerante, existem alguns fatores de risco que aumentam as chances de uma pessoa desenvolver o problema. Hereditariedade. Filhos de pais que possuem intolerância têm mais chances. Etnia, sendo mais comum nos negros e indígenas. Os prematuros, pois o corpo ainda não está completamente desenvolvido. E pessoas de idade avançada, devido à diminuição na produção da enzima, o que faz com que a intolerância surja. Outro ponto fundamental é conhecer os principais sintomas relacionados à intolerância à lactose, que são bem característicos e se iniciam por volta de 30 minutos e até 2 horas após a ingestão de alimentos que possuem a lactose, sendo eles náuseas, azia, dor abdominal, irritação intestinal, diarreia, vômito e inchaço. E como é feito o diagnóstico e o tratamento? Bem, a primeira forma de se diagnosticar a intolerância à lactose é através de uma avaliação clínica. É um exame comum, no qual o paciente conta seus sintomas e dá suspeita para o médico. Essa avaliação, às vezes, não é suficiente para diagnosticar a doença. Por essa razão, existem outros testes específicos que podem ser feitos. Assim que a intolerância é diagnosticada, é importante suspender a ingestão de leite e derivados em um primeiro momento, para promover um alívio dos sintomas. Em seguida, esses alimentos são reintroduzidos na dieta aos poucos, até que se identifique a quantidade máxima que o organismo suporta sem que se manifeste sintomas. Uma das formas de se tratar a intolerância é suplementar a enzima. Pode-se tomar antes das refeições, que envolve os leites e derivados, evitando que os sintomas voltem a aparecer. Nunca se automedique ou interrompa o uso de um medicamento sem antes consultar o médico. Somente ele poderá dizer qual medicamento, dosagem e duração do tratamento mais indicado para o seu caso. A maior dificuldade para conviver com a intolerância à lactose é na fase inicial, logo quando se descobre, já que o paciente fica com restrições em comer uma série de alimentos.
Entretanto, é possível ter uma vida normal e bastante tranquila. A intolerância, ela não traz grandes complicações para aqueles que a têm. Mesmo assim, é necessário que o intolerante faça mudança nos hábitos alimentares e tome algumas precauções. Ressalto que, antes de tudo, é extremamente necessário conversar com seu médico e o nutricionista para definir a dieta associada ao tratamento mais adequado para você. Faça boas escolhas alimentares. Alterne os alimentos. Cuide de você e da sua saúde. Te vejo na próxima semana. Um beijo!